Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntos, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês viajaram bem? Chegaram bem? Graças a Deus, ao bom Deus, né? E graças ao bom Deus que suscitou no coração de vocês este ato generoso, falar, vamos estarmos juntos, vamos rezar, vamos pedir ao Senhor a força para podermos realmente sermos úteis como servos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos nesta noite mais um acampamento da Pastoral da Sobriedade, celebrando os 20 anos de caminhada. É uma história, tantos irmãos e irmãs nossas que passaram, que doaram sua vida, o nosso querido Dom Irineu, que iniciou todo este trabalho tão belo no seio da igreja. E temos como um lema para estes dias: alegrai-vos e exultai, porque este teu irmão, que estava morto, reviveu. Isto sintetiza para nós todo o trabalho, toda a meta, né, desta dedicação, de olharmos os sinais da morte tão presentes em todas as nossas realidades, tão presente em nossas famílias, que não escolhe nem idade, nem sexo, nem posição social, se é rico, se é pobre, se tem casa ou não tem, se mora num palacete ou se mora numa favela. E este sinal de morte que vai se alastrando cada vez mais no descompasso da vida humana, e que nós buscamos assim acolher a palavra de Deus
e olharmos a necessidade do equilíbrio em todas as coisas, porque é o sinal da santidade daquele que realmente acolhe em sua vida o projeto do Pai, anunciado, revelado e assumido por Jesus Cristo. A reconstituição do ser humano, libertando desta escravidão que o pecado produz na vida de cada um de nós. E este Cristo que veio para, estendendo a sua mão, pegar em nossas mãos, frágeis, debilitadas, e fortalecer-nos com a sua presença e sua graça, para sermos com Ele sinais da esperança e da certeza da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte do pecado produzida no coração humano. Nós ouvimos este texto da carta do apóstolo João, segunda carta que ele escreve a uma comunidade de discípulos, que ele, com todo respeito, chama de Senhora. Vejam que bonito, não é? Ele vai se dirigir a uma igreja e vai dizer: muito eu me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade e segundo o mandamento que recebemos do Pai. É a alegria produzida no coração do apóstolo ao ver que alguns discípulos e discípulas fazem a estrada da verdade, que é Cristo Jesus na vida de todo ser humano, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E qual é este mandamento? E ele vai: olha, Senhora, eu te peço, não é que eu estou escrevendo ou ditando um novo mandamento, pois se trata daquele que nós temos desde o começo, o mandamento que Deus escreveu no nosso coração, que desde a origem do ser humano, amemo-nos uns aos outros. É o fundamento da fé que depositamos em Cristo e a concretização do nosso seguimento de Jesus Cristo. Atitude verdadeira de amor pelo irmão. E se realmente esta alegria que invadiu o coração do apóstolo João em ver que discípulos e discípulas viviam e caminhavam segundo esta verdade do mandamento fundamental de Deus ao ser humano, também em nosso coração esta alegria cresce cada vez mais em que olhamos não apenas alguns, mas tantos que neste Brasil afora, em todos os recantos em que se faz presente a Igreja de Jesus Cristo, que, movidos pelo amor verdadeiro a Cristo e, portanto, o amor verdadeiro dedicado ao irmão e irmã que está em situações de morte, ainda subjugados na escravidão do pecado, e que esta chama de amor é que aquece verdadeiramente o coração dos discípulos do Senhor a se desdobrarem, a dedicarem tempo, qualidades, dons e bens em favor daqueles que necessitam sentir, através da nossa presença, da nossa ação, a própria presença
e a própria ação do Senhor Jesus, que vem ao encontro de cada um deles. Que novamente estende a sua mão e diz: eu estou aqui contigo. Levanta, caminha, anda, recupere a dignidade na qual você foi criado. Liberte-se de todas as amarras. E vamos, nestes dias, mergulhar naquela parábola que o Senhor nos conta do Pai misericordioso que vê o seu filho exigir a parte da herança e partir pelos descaminhos do mundo, desbaratando toda a riqueza da graça, do amor de Deus, indo ao mais fundo do poço da indignidade do ser humano. E é lá naquela miséria em que ele, olhando o que havia deixado, o que havia perdido, é que ele se reanima a sair desta lama que a vida desregrada o conduziu e dizer: eu vou voltar para o meu Pai. E quantos hoje necessitam de alguém que diga: o Pai está te esperando. E não lhes é dada esta oportunidade. Quantos e quantos que precisariam alguém que se aproximasse com o carinho generoso, com o desprendimento que é próprio daquele que ama verdadeiramente a Jesus Cristo e dizer: levanta, o Pai te espera. É esta nossa atitude como agentes missionários desta pastoral do equilíbrio, da sobriedade. E a sobriedade em todos os aspectos da vida. Não são apenas as drogas químicas que vão destruindo gradativamente a dignidade do ser humano, como as drogas reconhecidas como lícitas, mas que deveriam ser consideradas também drogas, porque da mesma forma vão destruindo esta dignidade e esta esperança de vida e vida plena que Jesus Cristo veio trazer. O esbanjamento de bens, o esbanjamento de comidas, o esbanjamento de roupas, de calçados, tudo isto vai indicando o desequilíbrio, né, que os sentidos ainda dominados pelo mal vão produzindo em nossa vida. E é reconhecendo este mandamento antigo e novo que o Senhor nos deixou, é que nos impulsiona e nos faz capazes de encontrarmos caminhos, métodos, unirmos a ciência à fé, unirmos todo o conhecimento humano à aceitação da revelação da fé na teologia, e um enriquecendo o outro, e um fazendo com que ambos, unidos, a ciência e a fé, busquem caminhos, métodos e meios para irmos vencendo e superando as trevas que dominam ainda o coração humano. Então não é apenas olharmos a espiritualidade, que é essencial e fundamental, mas nos prepararmos, nos adequarmos com todos os meios que hoje os dados da ciência vão nos colocando em mãos. Temos o conhecimento, né, de tudo aquilo que vai degradando o ser humano, desde a concepção não aceita hoje por muitos e muitas culturas, como dom e dádiva de Deus para a humanidade. O modo como nós vamos tratando o ser humano, tornando
apenas um objeto, como uma peça de uma máquina que deve produzir e fazer com que a produção realize um lucro que nós não vemos o porquê desta ânsia, quando não é realmente colocado a serviço para que todos possam com dignidade não se submeter a tantas escravidões. E que a infelicidade, quando nos debruçamos apenas neste aspecto da materialidade, que vai esvaziando o nosso coração, o nosso sentido, que vai nos empobrecendo cada vez mais do próprio sentido do existir, que nos fazem buscar meios para preencher este vazio, porque nos esquecemos que aquilo que preenche a vida, o coração e a mente do ser humano é acolher a fonte dessa própria vida, que é Deus, que nos enviou seu Filho para que nos conduzisse e nos reintegrasse à dignidade da vida que Ele nos deu. E é nestes caminhos que nós que acreditamos, como o apóstolo João nos diz, que caminham conforme a verdade e segundo o mandamento de que amemo-nos uns aos outros, é que poderemos realmente ser reconhecidos, amados e acolhidos como verdadeiros filhos de Deus, discípulos, anunciadores do reino do Pai em Cristo Jesus. Tudo isto é que nos deve mover, meus queridos irmãos, não outra coisa. Não são estes fundamentos que colocamos nas pessoas humanas, mas é unindo-nos como um único povo, amado, escolhido, consagrado, santificado pela unção do Espírito Santo de Deus e constituídos como a visibilidade do amor infinito do Pai. Vejam que dignidade que Cristo nos conquistou, constituídos com a imagem própria do Deus que ama, que vela, que zela por cada um de nós, e que, acreditando realmente que somos amados por este Deus, é que somos movidos a este amor verdadeiro, fraterno, sem medidas também entre nós, como o próprio Senhor nos pediu. Amai-vos uns aos outros, como eu amo vocês. E esta mensagem que nós devemos levar a todos os grupos, a todas estas realidades menos vividas e menos compreensivas da infinita graça de Deus, do infinito dom de Deus, eternamente e constantemente derramado sobre nós. E João nos alerta também para um grande perigo. Acontece que se espalham pelo mundo muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado, não Jesus Cristo melífluo, etéreo, mas não confessam a Jesus Cristo encarnado, feito homem, que assumiu a própria identidade humana. E ele diz, aí está
o anticristo. Nestes é que se manifesta o adversário de Cristo. Então, tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Como Paulo diz, combati o bom combate, lutei, defendi a fé. Agora me resta esperar a coroa imarcessível da glória. É a consciência daquele discípulo que realmente cumpriu com fidelidade a missão que o Senhor lhe confiou. E Jesus vai dizer: feliz aquele servo fiel que estiver vigilante quando o Senhor voltar. Ele o colocará no governo de sua casa. Feliz. E assim, e o apóstolo João continua: todo que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, quer ir além da doutrina que é própria de Cristo, não possui a Deus. Porque não respeita aquele que é a palavra encarnada do Pai, o Senhor Jesus. Quer ser maior do que o próprio Cristo. Aquele que permanece na doutrina é este que possui o Pai e o Filho. Então não queiramos, nas nossas atividades pastorais, sermos maior que o Senhor, o Mestre. O servo não é maior que o seu Senhor. E aquele que tem a plenitude do Espírito tem a ciência plena. E que Ele que distribui a nós a ciência e a compreensão no Espírito Santo de Deus daquilo que Ele veio nos revelar do Pai. Esta doutrina que recebemos como um grande tesouro dos apóstolos do Senhor, que de séculos a séculos, milênio a milênio, na fidelidade do seguimento da palavra revelada do Pai, no compromisso, na execução do reino e da vontade do Pai na realidade de nossas vidas, assim é que possuiremos a plenitude da graça de Deus em nós. As nossas múltiplas atividades, se não forem movidas pela fidelidade a Cristo, serão inúteis, vazias. Seremos como um sino que tange e que o vento leva e o seu som se desfaz. Nos tornaremos tão vazios quanto aqueles que não acreditam e não querem acreditar na palavra da verdade, que é o Senhor Jesus. E no Evangelho, o Senhor nos alerta, né? E Ele fala, olha, a vida humana, ela continua nos seus detalhes, nos seus pormenores, naquilo que lhe é próprio, como nos dias de Noé. Assim, nos dias do Filho do Homem também vai acontecer. Naquela época a humanidade caminhava como se nada existisse além da temporalidade. Ele vai dizer, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Isto é próprio do nosso dia a dia, né? Mas precisa existir algo que dê sentido a tudo isto. Algo que vá muito além de toda esta cotidianidade de nossos atos e de nossos pensamentos. É preciso estar sempre com a lâmpada acesa,
sempre atento, sempre vigilante, a cumprir com fidelidade e em tudo a vontade do Pai. Porque assim como nos tempos de Noé, Deus fez chover, inundar e purificar a face da terra, assim também como quando Ló deixou Sodoma, Deus fez cair o fogo e o enxofre do céu, fez morrer a todos, assim também acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado como o juiz, como aquele que veio para dizer: eu confiei a vocês a vinha do Pai. Onde é que estão os frutos desta vinha? O que vocês fizeram com a vinha? Deixaram que o javali da masta a devastasse? Que os animais selvagens a destruíssem? Como ele nos relata no seu próprio Evangelho. O dia em que ele vem e diz: eu deixei a vocês a responsabilidade, lhes dei o Espírito Santo. Como o Pai o fez cobrir a mim mesmo, quando me deu esta missão de resgatar a humanidade, de fazer com que todos pudessem voltar ao seio amoroso do Pai, eu lhes dei esta missão. Quando ele reúne após a ressurreição os seus que havia escolhido, ele diz: agora eu volto ao Pai. Mas vocês devem permanecer no mundo. Eu estarei com vocês. Não tenham medo. Para isso eu vou lhes dar o Espírito Santo. Para que vocês tenham nele toda a coragem, toda a força, toda a sabedoria, todo o conhecimento da vontade do Pai. E assim, vocês comigo possam fazer com que todos se sintam verdadeiramente amados como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Queridos agentes da Pastoral da Sobriedade, a nossa missão é grande. É fazer com que todos os corações entendam que Jesus nos pede a santidade. Sejam santos como o Pai é santo. E a santidade se manifesta no equilíbrio sóbrio, no uso de todas as coisas. É a nossa meta, o nosso objetivo, anunciar o equilíbrio de Deus em Cristo Jesus. A harmonia da Trindade no amor pleno revelado em Cristo por nós. E movidos por este amor é que poderemos realmente nos alegrar e exultar de cada irmão que o nosso trabalho pastoral, a nossa dedicação de amor fizer sair da indignidade e da morte do pecado para a ressurreição e a vida da graça de Deus. Então, que este acampamento nos conduza a isso. Olhando os 20 anos de história, de dedicação de tantos e tantos, que semearam com suor, com lágrimas, com trabalho, com dor, mas com muita alegria, as realizações, as conquistas, nas comunidades terapêuticas, nas comunidades que buscam resgatar a todos aqueles que sucumbiram à tentação das drogas, na realidade do consumismo que a nossa cultura hedonista de hoje
nos empurra e ali semear a semente do reino, da justiça, do amor e da solidariedade fraterna. Que alegria nós podemos também, como Paulo, dizer, no final de nossa caminhada, combati o bom combate, defendi a fé, mergulhei no amor e no coração de Cristo para poder chegar no seio de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo. Que este acampamento nos revigore, nos dê nova força, novo alento para enfrentarmos todas as dificuldades, todos os obstáculos, todas as cruzes que foram acontecendo, porque devemos realmente passar por estas cruzes, assumirmos como Cristo as cruzes de nossos irmãos, para que, assumindo com Ele as cruzes da humanidade, podemos também ressuscitar na plenitude da vida. Que o Espírito nos conduza, que o Espírito nos abra o coração, a mente, e que nós sejamos ainda mais generosos para podermos dizer e cantar: alegremo-nos, porque o nosso irmão, que estava morto, reviveu e está conosco. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, abrindo generosamente nosso coração, vamos no pão e no vinho colocarmos as nossas vidas, os nossos corações, as nossas ações. Vamos colocar no pão e no vinho, fruto do trabalho humano, mas dom e dádiva de Deus, todo nosso irmão e irmã recuperado deste mundo da perdição e da droga, da morte para a vida. Vamos colocar todos aqueles que ainda necessitam de outros samaritanos que vão até eles, que os reconduzam à mesa da fraternidade e da paz. Então ofereçamos ao Senhor nossa vida, nosso coração, a vida dos agentes passados, a vida presente de todos estes agentes em todo este recanto do Brasil, para que Deus nos acolha como uma hóstia pura, santa e agradável aos seus olhos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.